Olá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao evento Seminário BBM de Bibliotecas Digitais, Preservação Digital e Acesso. Agora, a última palestra, mas com o professor Carlos Henrique Marcondes de Almeida, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Marcondes tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em organização e representação do conhecimento, ambientes digitais, atuando principalmente nos seguintes temas: fundamentos teóricos da ciência da informação e organização do conhecimento, publicações semânticas, ontologias, tecnologias semânticas e de dados abertos interligados, bibliotecas e museus digitais e interoperabilidade. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. É também pesquisador 1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e investigador colaborador da Universidade Complutense de Madrid. É instrutor certificado do Comitê para a Documentação Museológica do Conselho Internacional de Museus e consultor da Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao professor Marcondes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui. Esse convite foi um convite bastante gentil e, além as oportunidades que nós temos de compartilhar as coisas que a gente pensa, que a gente pesquisa, enfim, poder estar influenciando, fertilizando ideias sobre os temas que a gente mais gosta de pesquisar e que a gente é mais ligado, são poucas, e essa é uma oportunidade única. Então, eu acho assim, além de um prazer, um privilégio estar aqui, né? Outra motivação muito grande foi a surpresa em encontrar aqui várias pessoas que nós partilhamos experiências profissionais, trabalhamos juntos em vários projetos, e poder rever essas pessoas é super enriquecedor do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de pesquisa, científico, etc. O nosso tema, a questão da interoperabilidade, é um tema bastante caro para nós, né? Nós tivemos a oportunidade, ao longo da nossa trajetória profissional, a oportunidade, a sorte, eu considero também que é uma sorte muito grande, de poder ter trabalhado, né? Aqui, a Marisa está aqui comigo, nós trabalhamos juntos no projeto da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, no início dos anos 90, que foi o primeiro sistema interoperável no Brasil, que usou o protocolo Open Archives, e mais recentemente nós tivemos também outra oportunidade rica de trabalhar na Rede de Museus do Estado do Rio, que é um portal que junta acervos de mais de 20 museus com as suas obras, com as imagens das obras. Então, essas oportunidades assim foram bastante enriquecedoras, enfim, fizeram com que nós nos inclinássemos aí para esse tema que a gente já trabalha, já pesquisa há bastante tempo. É interessante lembrar também que, a par dessas experiências, a gente também colecionou muitos fracassos, nesses sistemas que não foram para frente, enfim. Mas, e esses fracassos são, assim, tem que ser lembrados como lições, mas são bem frustrantes, né? E antes, quando eu estava preparando essa apresentação, eu sou professor, né? Agora me aposentei, né? Agora só estou na pós-graduação.
Mas aí o professor esquematiza a aula, a palestra, e eu fiz um esquema para a apresentação de hoje, né? Mas é uma vantagem também ser o último a falar, porque eu vi tudo que as outras pessoas falaram e eu achei que eu devia começar a minha apresentação colocando algumas questões, alguns pressupostos em relação a isso, que eu acho muito importante. Eu vou falar, né, me calhou aí, me coube falar no tema do acesso, não da preservação, vou falar de acesso, né? Não sei se isso foi sorte ou azar, né? Mas, enfim, eu vou falar de acesso, e eu acho importante, e eu vou falar, um tema eivado da questão tecnológica. Eu sempre trabalhei com a interface entre informação e tecnologia, né? Mas acho importante colocar alguns pressupostos antes, né? Ontem as discussões foram acaloradas, a questão da preservação digital, os casos aí que foram relatados, e eu acho importante que colocar uma questão, né, em relação a isso, que é uma questão também em relação a todas as questões, a todos os grandes projetos, é que esses projetos, eles são, os projetos de interoperabilidade, projetos de preservação digital, são projetos que pressupõem naturalmente, no meu entender, né, isso é um ponto de vista pessoal, você trabalhar entre instituições diferentes. Isso é uma experiência muito complicada aqui no Brasil, a gente tem pouca experiência e existe uma grande dificuldade nessa questão. Na minha universidade, por exemplo, as bibliotecas não conversam, não conseguem conversar bem com os arquivos, até dentro da própria instituição, você trabalhar entre setores é muito complicado. E um projeto, como umas questões de preservação digital, como os grandes projetos de bibliotecas digitais, são projetos interinstitucionais, e são projetos muito grandes, então é difícil que a gente consiga uma solução no escopo da Biblioteca Nacional sozinha, e é muito difícil, né? Então, na verdade, o que é preciso fazer, e eu acho que um evento como esse é uma boa oportunidade para a gente colocar essas questões, é que a gente possa discutir políticas públicas. Na verdade, a gente precisa de políticas públicas de preservação, políticas públicas de disponibilização de conteúdo, de digitalização de acervos. É isso que falta, né? Um evento como esse pode ser o início da formulação de algumas políticas públicas. Isso é que a gente precisa realmente, né? Na verdade, todas essas questões, se nós formos observar os projetos de preservação digital, o PREMES, esses outros projetos que foram mencionados ontem, o projeto da Europeana, são projetos políticos e projetos públicos. A Europeana é um projeto do Parlamento Europeu, né? Então, são projetos de uma grande abrangência e, certamente, que é difícil que nós consigamos no Brasil algum sucesso nesse aspecto a nível institucional. Nós precisamos de grandes políticas, grandes projetos em relação a isso. E, em função disso, vai a segunda coisa que eu queria colocar como pressuposto antes de começar a conversar, né? Eu disse que eu vou falar uma questão que envolve tecnologia, e assim, quando eu dava aula de tecnologia, de automação de biblioteca, sempre, primeiro dia de aula, já sabia das perguntas, vinha sempre uma pergunta assim: qual é o melhor sistema de automação de biblioteca? Aí ficava a cargo do professor de tecnologia responder, esse aqui, os alunos esperavam que eu respondesse isso, né? E eu queria deixar claro, como eu deixava claro para os meus alunos, deixar claro agora, que apesar dessa questão dos tecnologias de dados abertos interligados, que é o que eu vou falar, que é o que eu pesquiso, em nenhum momento, eu quero deixar bem claro, eu acho que isso é uma solução mágica e que isso resolve todas as questões. Isso é assim, o que eu espero fazer aqui é mostrar para vocês uma tecnologia que é promissora, né?
mas que, de forma nenhuma, eu acho que ela é a solução, ou que ela vai resolver, ou que ela está um estágio adiante do que as outras bibliotecas digitais têm. Então, queria deixar essa questão também bem clara, né? Todas as questões tecnológicas, no que diz respeito, até onde que eu entendo, não sou um especialista, no que diz respeito à preservação digital e que no que diz respeito às bibliotecas digitais, interoperabilidade, estão dadas, essas tecnologias estão prontas. O que falta realmente é a questão institucional, a articulação institucional, né? Acho que é essa que é a questão. Por isso, a importância de encontros como esse, que são oportunidades raras para mim, e por isso a necessidade de políticas públicas, né? Então, deixando essa questão bem clara, né, que eu não acho que isso aqui vai redimir as bibliotecas, nem as instituições de cultura, vamos então começar ao tema que a gente vai expor. Então, quando eu preparei, eu esperava começar daí, pronto, né? Bom, então, o que eu espero, com essa conversa, é conseguir mostrar para vocês, dar uma visão introdutória dessas tecnologias e mostrar o quanto que elas estão maduras para que elas possam ser desdobradas ou que se possa construir aqui no Brasil, por exemplo, um projeto piloto de interligação de diversas instituições, como arquivos, museus e bibliotecas, utilizando essas tecnologias. Elas estão maduras para isso, né? Então, o que eu espero é mostrar essas possibilidades com todas as ressalvas que eu fiz anteriormente, né? Então, o objetivo é apresentar as tecnologias de dados abertos interligados e seu potencial para tornar interoperáveis acervos digitais de bibliotecas, museus e arquivos. Esse é o objetivo dessa palestra. E ela vai se desdobrar, né, no seguinte sumário, né? Nós vamos começar com uma introdução, né? Nós vamos, então, falar dos acervos digitais na web. A segunda sessão vai, então, fazer um apanhado das tecnologias atuais de disponibilização de conteúdos que são usados em museus, bibliotecas e arquivos. Em especial, essa tecnologia é a tecnologia dos catálogos, a tecnologia com a qual se disponibiliza esses conteúdos hoje, né? E vamos discutir as suas limitações. A parte 3 vai ser a parte mais densa, vai falar dessas tecnologias de dados abertos interligados, em geral, né, seus pressupostos. A parte 4 vai mostrar como a gente pode interligar bibliotecas e arquivos, bibliotecas, museus e arquivos, usando essas tecnologias, e aí a gente vai fazer as considerações finais, tá? Bom, essa transparência aí mostra o resumo de um artigo em que os autores são profissionais de tecnologia da informação da IBM, né? E eles relatam nesse artigo a experiência que eles tiveram ao digitalizar e criar uma biblioteca digital a partir da Biblioteca do Vaticano, né? Esse artigo é um artigo de 1996, né? Então, desse artigo, eles frisam uma questão que é muito importante, que é a grande motivação através pelas quais nós, os profissionais de informação, as instituições, têm se mobilizado para colocar os seus acervos na web, né? Então, ele frisa aqui que até a existência dessa biblioteca digital, a Biblioteca do Vaticano, somente cerca de 2.000 acadêmicos, 2.000 escolas, né, conseguiam consultar a Biblioteca do Vaticano anualmente, porque só eles tinham as limitações de atendimento da própria biblioteca e é claro, para você consultar a biblioteca e lá
mexer, manipular os manuscritos, ler os manuscritos, você tem que ir a Roma, tem que ficar em Roma. Isso não era antes da existência da biblioteca digital, isso não era algo trivial, né? Então, eles diziam que até o surgimento da biblioteca digital do Vaticano ia propiciar que essa biblioteca, esses manuscritos, essas obras raras, né, tão valiosas, esse tesouro da biblioteca do Vaticano ficasse acessível para um número muitíssimo grande de pesquisadores no mundo inteiro. Então, essa é a interface da biblioteca digital do Vaticano, né, os pressupostos, os valores, aí, a questão da digitalização, como conseguiu disponibilizar esse acervo, né, e conseguiu revelar esse acervo, disponibilizar esse acervo para pesquisadores no mundo inteiro. E aí nós temos o exemplo de um registro da Biblioteca do Vaticano com um tratado de mineralogia de Avicena, um filósofo muçulmano que viveu na Espanha, em Córdoba, na Espanha, né? Então, esse é um tratado do século X, né? E ele foi traduzido por um latinista chamado Alfredo Angélicos, que viveu em 1217, um tradutor, né? E esse tratado está aí hoje disponível lá na Biblioteca do Vaticano, né? Então, vejam só, a questão dos acervos digitais, a questão do digital, né? O esforço que se faz para tomar esse patrimônio histórico, esse patrimônio cultural, digitalizá-lo e colocá-lo disponível na internet, né? É um esforço que vale a pena, porque ontem isso foi tocado em diversos momentos, mas isso vale a pena porque o digital ele tem uma plasticidade gigantesca que o documento original não tem, né? Basta nós pensarmos, isso aí é muito óbvio, mas eu vou lembrar aqui essas questões. Somente 2.000 pesquisadores por ano conseguiam consultar a Biblioteca do Vaticano, enquanto que, isso estando na web, esse material está disponível para estudiosos no mundo inteiro. Então, em primeiro lugar, nós temos, se a gente, talvez os historiadores do futuro, assinalem o surgimento da internet, o surgimento da web, com uma nova grande mudança de qualidade na história da humanidade, na história dos registros de conhecimento. Porque você passa a ter esse conhecimento disponível para uma gama de pessoas gigantesca. Você consegue multiplicar a questão do reuso, né? A questão do reuso do conhecimento, de uma forma extraordinária. O meio digital, o formato digital, também tem uma plasticidade muito grande. Isso foi falado um pouco ontem. Ele pode ser reusado, reuso é a palavra correta, ele pode ser reempacotado de N maneiras diferentes. Esse material digital pode ser incorporado, como está aqui, por exemplo, incorporado na minha apresentação. Ele pode ser incorporado numa publicação, ele pode ser incorporado numa aula. Enfim, ele pode ser incorporado num livro sobre história da arte, enfim. O material digital ele tem uma grande plasticidade, ele pode ser reempacotado, ele pode ser retrabalhado de N maneiras diferentes. Então, de uma certa forma, esse material, não que no papel não fosse, mas ele tinha toda uma limitação, mas esses conteúdos digitais, eles são mais do que materiais culturais para ser consultados, eles são grandes, são potencialmente grandes insumos, eles podem ser usados, reusados de N maneiras diferentes, né? Devido a essa característica,
ao alcance da internet, ao alcance da web e à plasticidade do digital, né? Então, esses materiais também, claro, estão disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar e para qualquer usuário, né? Isso dá aos processos de digitalização, ao que nós fazemos, ao que essa instituição aqui faz, ao que a ABN faz, uma dimensão muito grande, uma dimensão assim planetária, uma dimensão que convém que a gente compreenda ela em todos os seus desdobramentos, né? É uma dimensão, é uma responsabilidade muito grande. Bom, houve, desde que a internet surgiu e a web surgiu, houveram diversas iniciativas de digitalização de acervos, né? Isso que nós fazemos aqui já está sendo feito há bastante tempo, né? Então, nessa transparência, a gente está simplesmente nós estamos tentando colocar alguns grandes marcos nisso, né? Então, o projeto American Memory, na Biblioteca do Congresso, na década de 90, o e-Content, um projeto europeu, em 2 fases, que digitalizou grandes acervos na Europa, e no Brasil, a BN Digital, a Rede Memória, a Rede Memorial, a Carta de Recife, com desdobramento num edital de infraestrutura de laboratórios de reprodução de acervos. Enfim, em relação a essa conversão dos acervos em memória e cultura para o digital, né, cabe comentar o seguinte: tanto o projeto americano, o projeto de bibliotecas digitais, do qual o American Memory é uma parte, como o projeto europeu, eles são claramente políticas públicas, claramente políticas de Estado, né? E como tal, tem uma dimensão muito grande, né? Enquanto que no Brasil, nós ainda não temos uma política pública para a digitalização desses acervos. São iniciativas das instituições, tem várias instituições que integram a rede memória, a rede memorial, mas nós não temos uma política. O Estado brasileiro ainda não vê isso como um investimento, aquela questão que foi frisada de manhã, né? A questão de ver isso como um patrimônio, não um gasto, mas um patrimônio que pode ter inúmeros desdobramentos. O projeto europeu, que eu conheço mais de perto, tem toda uma parte, a Biblioteca Europeana, com os projetos de digitalização, etc., tem toda uma parte de incentivo às chamadas indústrias criativas. Então, o acervo da Europeana, as APIs que são desenvolvidas para consultar através de telefone celular, ou através de outros programas, as APIs que conseguem capturar o conteúdo da Europeana, elas são vistas como um fomento para as chamadas indústrias criativas, turismo, cultura, cursos à distância, edição, etc. Elas são vistas como um insumo econômico, algo que o Estado, de alguma maneira, fez e que ele está devolvendo a essa sociedade como um recurso para essa sociedade multiplicar em diversas atividades econômicas, né? Não estou querendo dizer com isso que a cultura acabou. Não, elas têm um valor cultural, mas elas também têm um valor de recurso e elas são encaradas dessa maneira, né? Então, é importante a gente ver esse contraponto aí, bastante interessante. Bom, só para deixar claro também, quando eu estou falando em interligar acervos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a possibilidade, né, tecnológica, os meios tecnológicos para, por exemplo, a partir do registro do Dom Quixote da Biblioteca Digital Hispânica, eu poder navegar até
o Museum of Modern Art de Nova York, que tem uma gravura que é o Dom Quixote e o Sancho Panza, né? E vice-versa. E eu poder navegar e esse link me dizer assim, olha, siga esse link porque o Dom Quixote, que está aqui, edição inicial, que está a primeira edição que está na Biblioteca Digital Hispânica, inspirou o Dom Quixote de Picasso, que está lá no MoMA, né? E, da mesma maneira, quem consultar o catálogo do MoMA, consultar lá a gravura do Picasso, Dom Quixote e Sancho Panza, encontrar um link que diga assim, ó, essa gravura foi inspirada, se você quiser ler o original, você vai lá na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Digital Hispânica, lá tem disponível o original, a primeira edição do Dom Quixote. Então, quando eu estou falando em interrelacionar acervos de bibliotecas, museus e arquivos, eu estou querendo dizer isso que eu estou mostrando, tá? Essa possibilidade, que hoje é muito limitada, né? Bom, dito isso, nós vamos explorar aqui um pouco agora a tecnologia atual de disponibilização dos conteúdos de catálogos, de arquivos, museus e bibliotecas e falar das suas limitações. Vejam só, um catálogo típico, os mecanismos através dos quais nós, as instituições tradicionalmente disponibilizam seus conteúdos, mesmo os conteúdos digitais, tem essa cara, isso chama-se catálogo, né? Isso é um aparato, né? Uma junção tecnológica, né? Tem uma interface web e tem um banco de dados dos quais os registros do catálogo estão armazenados e tem uma interface através da qual você entra com palavras-chave e você recupera, eventualmente, os registros do seu catálogo, né? Então, é isso que eu estou chamando de catálogo, essa tecnologia tradicional, tecnologia que evoluiu quando se começou a empregar os computadores para automatização de bibliotecas, lá na década de 60, as experiências, e que depois foram ampliadas quando esses catálogos foram para a web, para a internet e depois para a web, né? Então, o catálogo web é essa tecnologia que a gente tem, né? E, eventualmente, um catálogo recupera não só a referência de uma obra, mas, eventualmente, né, recupera uma cópia digital dessa obra, né? O registro do catálogo está associado a uma cópia digital. Bom, o que acontece com os catálogos, né? Aqui nós estamos vendo um catálogo em que o registro está em MARC, né, no formato MARC, formato tradicional das bibliotecas, né? Então, vejam só, tem várias coisas que a gente pode observar. Nesse registro, né, você tem uma série de relacionamentos que estão implícitos. Por exemplo, o relacionamento entre Dom Casmurro, a obra, e Machado de Assis, né? Então, Machado de Assis, na verdade, por que eu estou dizendo que é um relacionamento implícito? Porque Machado de Assis é outra entidade, com outras características. Machado de Assis tem outras obras, ele existe independente do Dom Casmurro. E nas metodologias de registro que a gente tem, essa informação não aparece como relacionamento, ela aparece como informação a mais, simplesmente, né? Em termos práticos, a informação sobre Machado de Assis ser autor reaparece em cada edição, em cada obra de Machado de Assis. Ela é repetida de alguma maneira, né? Vejam só, então, o que os catálogos fazem, o trabalho que o software de catálogo faz é transformar isso nisso, né? Então, aqui, as informações estão em formato MARC, né? Os dados estão em formato MARC, que é um formato de especialistas. Um usuário compreende pouco o significado dessas marcações aí, e o catálogo faz a tradução disso para um formato mais amigável. Então, ao fazer isso, na verdade, o catálogo interpreta e dá semântica aos conteúdos do formato MARC,
é ele que dá a semântica, é ele que interpreta esse conteúdo e torna-o inteligível por pessoas, né? Então, o significado é atribuído pelo sistema de catálogos. Na rede de museus do Estado do Rio, que eu trabalhei também, acontece a mesma coisa, né? Se nós formos entender essa rede, ela é basicamente um catálogo. Tem uma interface de busca e eu tenho por trás um banco de dados, né? E aqui a gente está vendo na transparência as duas coisas juntas. Numa parte da tela eu estou vendo o banco de dados, na outra parte da tela eu estou vendo a interface com um registro lá recuperado. E é o sistema de catálogo quem faz essa transição, ele que interpreta os significados, interpreta o que está lá na base de dados e dá um significado para que os usuários possam fruir desse registro, né? Da mesma maneira, a gente vê casos, né, das tecnologias do catálogo. Aqui, o caso da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui a gente está vendo uma página da parte arquivística da Fiocruz. Então, ela tem vários fundos arquivísticos sobre Oswaldo Cruz, sobre a história da saúde no Brasil, vários fundos diferentes, dossiês, etc., né? Ela tem um acervo museológico sobre Oswaldo Cruz, os objetos que ele manipulou, etc., e ela tem uma base bibliográfica também, sobre Oswaldo Cruz, sobre a história da saúde pública, etc. O que acontece é que esses três recursos de informação não se conversam. Isso é comum. Se a gente for procurar aqui qualquer biblioteca, qualquer arquivo, qualquer instituição, a gente vai ver que esses três segmentos, embora gerenciados por sistemas de catálogo, não são interoperáveis, né? E seria altamente desejável que eles fossem interoperáveis, porque eles têm muita informação que é comum, muita superposição, né? Seria altamente interessante que eu pudesse navegar de um fundo arquivístico, ver documentos sobre isso, ver objetos museológicos relacionados com Oswaldo Cruz, mas isso não acontece, né? No Rio de Janeiro, a gente tem várias instituições que são assim, uma delas é a Fundação Oswaldo Cruz, outra é a Casa de Rui Barbosa, que tem seus acervos também separados, em sistemas gestores diferentes, né? Então, o que a gente persegue é pesquisar e tentar desenvolver coisas que consigam juntar esses conteúdos, né? Então, juntar esses conteúdos é o que se chama interoperabilidade, né? Então, interoperabilidade é a característica de um sistema de poder trocar dados com outro mantendo a semântica original desses dados, de modo que o sistema que receba os dados compreenda que os dados passados têm o mesmo significado que eles têm no sistema original. Então, historicamente, né, isso começou não exatamente para interoperabilidade, mas para facilitar compartilhamento da catalogação na década de 60 com o formato MARC, né? Evoluiu na década de 90 com o protocolo Z3950, que permitia que catálogos MARC em diferentes, descentralizados ou distribuídos, pudessem ser consultados simultaneamente como um único catálogo. Na década de 90, nós chegamos a um protocolo que coleta metadados automaticamente, que é o OIPMH, e um conjunto de metadados padrão para isso, que é o Dublin Core, que hoje nesse evento já todo mundo fala sobre isso, é uma tecnologia, uma metodologia bastante conhecida, é a tecnologia das bibliotecas digitais, do DSpace, etc., é algo que a gente domina aí com uma certa facilidade, né? E depois disso, existe o protocolo sucessor do Z3950, que é o SRU-SRW. Existem várias experiências de utilizar o OIPMH e o Dublin Core para interligar bibliotecas, museus e arquivos. A experiência mais exitosa
nesse sentido, a experiência da Europeana. A Europeana coleta metadados num conjunto estendido de metadados do Dublin Core chamado ESE, Europeana Semantic Elements, que é baseado no Dublin Core. E a Europeana, no seu início, coletava os metadados usando praticamente essa extensão do Dublin Core, que é o ESE. Né? Então, essa solução é uma solução bastante simples, fácil de implementar, mas que esbarra de alguma maneira, eu não estou dizendo aqui que o que eu vou mostrar é melhor, ela esbarra de alguma maneira com o fato do Dublin Core ser um conjunto de metadados muito simples. Ele não consegue descrever os detalhes que são necessários para descrever um fundo arquivístico ou, eventualmente, uma peça de museus. Ele foi criado se pensando em dados bibliográficos, né? Mas assim, a Europeana é uma experiência de sucesso, de uso do protocolo aí com a questão dos metadados Dublin Core. Então, as tecnologias que nós temos hoje, basicamente, né, para a interoperabilidade, são os catálogos que estão em portais, né? Então, na verdade, nós temos, né, a experiência da BDTD, né, experiência histórica, a experiência da Rede Web de Museus, a experiência da Brasiliana Iconográfica, e o que nós vamos explorar aqui hoje é uma alternativa diferente, a experiência dos dados abertos interligados, né? E aí nós vamos discutir o que essa tecnologia viabiliza em relação a isso. Bom, a web, para a gente entender bem o que é a tecnologia, não sei se vocês conhecem bem a tecnologia de dados abertos interligados, mas, é claro, nós vamos fazer um overview sobre ela, né? A web, então, para isso, nós vamos compará-la com a web atual. A web atual é uma web de documentos, de páginas HTML, com links navegacionais entre elas, né? E essa web é toda concebida para ser navegada e para ser lida, compreendida por pessoas. Ela é uma web para pessoas, né? A web das páginas tradicionais, dos links tradicionais, é uma web para pessoas, né? E claramente os registros de catálogos não estão presentes, estão excluídos. Todos os registros de catálogos, todos os conteúdos que nós temos na web estão excluídos da web convencional. É claro, os catálogos estão na web, são acessíveis na web, mas os registros não, tá? Então, eu quero frisar essa questão, tá? Então, os catálogos estão disponíveis na web, assim, né? Mas os registros dos catálogos não, né? E aí a gente vai explicar por quê e discutir essa questão, né? Vejam só, os catálogos, eles de alguma maneira, eles limitam demais a possibilidade de interligar os registros. Primeiro, você dificilmente, ou nem todo catálogo permite, que você faça links para fora do catálogo, né? Você também tem uma grande dificuldade, por causa da questão do endereçamento, de fazer links de fora, de uma página da web para dentro do catálogo. E é muito difícil você fazer links de um catálogo para outro. Então, na verdade, os catálogos, eles aprisionam os conteúdos. Esses conteúdos são altamente dependentes dos softwares de catálogos, né? Então, isso aqui sintetiza essas questões. Os catálogos têm formatos exclusivos, a semântica dos conteúdos está limitada ao escopo dos catálogos, né? Então, é o sistema dos catálogos que consegue traduzir que o parágrafo 100 do MARC é autor, né? Então, quem guarda essa semântica é o sistema de catálogos, né? Impossibilidade de fazer links, isso é chamado na literatura, os catálogos são chamados de literatura, é claro, para pichar os catálogos, né? De silos de informação.
né? Então, um catálogo, um software de catálogo, responde bem a consultas do tipo assim: dado um assunto, um autor, recupere registro sobre um assunto ou desse autor. Mas ele não recupera, ele não funciona bem quando eu tenho uma consulta do tipo: recupere registro sobre um dado assunto de autores filiados a universidades e cursos de pós-graduação com conceitos conceito CAP 7. Ou recupere referências sobre um dado assunto de autores que receberam apoio do edital universal do CNPq 2016 e são filiados à UF, a minha universidade. Então, esses dois últimos exemplos pressupõem navegar por catálogos diferentes, coletar informações em fontes diferentes, juntar essas informações, né? Então, o software de catálogo tradicional responde bem a uma consulta do primeiro tipo e não responde às consultas do segundo tipo, né? Então, nesse contexto, o que seriam as tecnologias da Web Semântica e dados abertos interligados? A terceira parte da nossa palestra. Nessas tecnologias, né, eu teria uma representação, né, são tecnologias de representação, continuo lá representando coisas no espaço da web. Então, se eu tivesse lá, por exemplo, uma pessoa P1 chamada Joana Lopes, que estuda na UF, que seria a Universidade 1, tem 21 anos e mora na Rua X, número Y, né? Então, com essas tecnologias, um recurso, qualquer coisa, um chamado recurso informacional, né? E aí Joana Lopes pode ser considerado um recurso, que eu vou guardar informação sobre ela, assim como um artigo de periódico é um recurso, que a gente indexa, cataloga, indexa lá, isso é um recurso informacional, né? Um recurso seria descrito através das suas propriedades e dos valores dessas propriedades, né? Então, uma propriedade de Joana Lopes seria que ela estuda na UF. Outra propriedade seria que ela tem 21 anos. E uma terceira propriedade, das muitas que eu poderia representar, seria que ela mora na Rua X, número Y. Tá? Então, nesse caso, Joana Lopes está sendo descrita por 3 de suas propriedades. Ela pode ter várias outras. Então, com essas tecnologias, né, cada recurso, no caso recurso P1, né, vocês recordam aqui, a Joana Lopes é P1, a UF é U1, e o endereço dela é L1. Então, a pessoa P1 tem uma propriedade que é o nome, que é Joana Lopes, tem uma propriedade que é a idade, que o valor dessa propriedade é 21 anos, e ela mora no lugar L1, que é o endereço, que é a Rua X, número Y, estuda na UF. Nesse caso, eu substituí a UF pelo endereço da página da UF, né? Depois a gente vai trabalhar mais essa questão. Em vez de eu falar que ela estuda na UF, eu substituí a UF pelo endereço da página da UF, né? Então, nesse caso, eu representei um indivíduo, e eu represento o indivíduo através dessas propriedades que são representadas através de metadados. Mas, para que eu consiga dar mais um significado explícito para essa representação e mais um significado independente, o máximo possível, de programas, essa representação, que é uma representação de indivíduos, Joana Lopes é um indivíduo, né? Ela está conectada, interligada a uma representação ontológica, uma representação das coisas no mundo, através de uma ontologia. Então, P1, né? P1 está ligado a uma classe de coisas chamada pessoas, né? Que por sua vez está ligado a uma classe mais genérica de coisas, né? Então, coisas, tem uma subclasse que é pessoas, tem outra subclasse aqui nesse desenho que é lugares, tem outra subclasse de coisas que são instituições, que tem uma subclasse de
Um dos tipos de instituições são universidades, por exemplo, né? Então, todos os metadados que eu assinalo para P1, para descrever o recurso P1, né, eles não só interligam esse recurso através das propriedades e valores, mas eles estão interligados, eles estão referidos a classes de coisas, a ontologias. Isso que significa, de uma certa maneira, na terminologia da web semântica, eu dar um significado para isso. E esse significado, tanto o indivíduo, né, o recurso, o indivíduo P1, ele está disponível na web, como as suas propriedades e como as ontologias que dão significado a esse recurso. E tudo isso está publicado na web de forma ao máximo possível, ou pelo menos num grau muito maior, de independência de programas. Eu não tenho um catálogo aqui para dar o significado disso. Essas coisas existem todas na web e elas, através de uma representação em rede, através da ligação entre elas, esse significado vai sendo dado, né? Então, eu sei que P1 é uma pessoa, então, P1 que se chama Joana Lopes, nós, quando lemos isso, nós entendemos, Joana Lopes é uma pessoa do sexo feminino, mas um computador que leia não saberia disso a priori, se eu não tivesse uma informação aqui, né? Mas a gente sabe, se existe essa ligação P1 com a classe de pessoas, a gente saberia que P1 é uma pessoa. Então, o computador poderia seguir essa rede e ir adquirindo ou ir se apropriando de todos esses significados aí, que estão explícitos para ele. Independente de programas, estão nos dados, nos conteúdos. Bom, essa transparência era para estar lá na frente, né? Então, a gente vai, então, agora falar, então, dessas tecnologias de dados abertos interligados. Então, essas tecnologias, elas têm 3 pilares básicos, que nós vamos falar, então, brevemente sobre esses pilares. O primeiro pilar é um pilar de representação, é o Resource Description Framework, que é um esquema, a tradução seria um esquema de descrição de recursos. É um formalismo, é um formato, então, a melhor coisa que vocês podem associar ao RDF é o formato DOC. Ele é um formato para representar coisas. Um formato que você pode ter um arquivo .rdf, né? Então, lá dentro, Joana Lopes e suas propriedades estariam representados. O RDF é um formalismo para descrever, acessar recursos, estruturar esses recursos de forma que eles sejam legíveis por computador. Então, ao eles serem legíveis por computador, ao eles terem a sua semântica legível por computador, eu viabilizo que esses recursos possam ser processados, extraídos, recombinados, reusados, né? Então, eles estão disponíveis na web e estão num formato que não é exclusivo do programa A, B ou C, não é exclusivo de um programa de catálogo. Eles estão representados no RDF, que é um formato que tem um grau de universalidade muito grande, que um catálogo não teria. O catálogo lá, o Aleph, o Prima lá, são softwares exclusivos. O RDF não, é uma linguagem, um formalismo universal, que é uma grande gama de programas, lê e processa dados em RDF. Além desse pilar, cada recurso que é publicado, ele é publicado na web através do uso de identificadores persistentes, chamados IRIs, que são, quando a gente pensa em IRI, é um substituto, é uma URL, que é o endereço que a gente conhece, envenenada, é uma URL, vamos dizer, do futuro, vamos dizer assim, né? IRIs são identificadores persistentes, que são coisas essenciais, que a gente vai ver aqui um pouco mais adiante, para garantirem que esse recurso seja acessível, tanto tem a ver com a preservação, né? Conseguiu meu gancho para a preservação digital, tem a ver com a questão de acessar esse recurso hoje e daqui a 500 anos.
Então, o URL, que é o mecanismo que a gente tem para acessar os recursos da internet hoje, é um mecanismo do início da internet. Ele é altamente falho. Né? Quem não experimentou ainda o erro 404, página não encontrada? Né? Exatamente porque ele é nós vamos ver isso adiante. Né? Então, é preciso que os recursos tenham identificadores para acessá-los que sejam persistentes, que não mudem nunca, sejam, assim como a gente digitaliza lá uma cópia master lá e não digitaliza mais na melhor qualidade, a gente assinala aos recursos um identificador persistente e nunca mais troca esse identificador. Né? É como se fosse o CPF da pessoa. O CPF não muda. Se eu morrer, ninguém vai reutilizar meu CPF. Da mesma maneira são os IRIs. Né? Além disso, então, os identificadores são tanto para recursos digitais quanto para coisas que a gente representa na internet, o que é chamado web das coisas. Né? Então, a web das coisas é a web, todas as coisas, a tendência é que todas as coisas, eu, você, a minha casa, tudo tem uma representação digital identificada por uma URI, é o que é chamado de web das coisas. Né? Além disso, o terceiro pilar dessas tecnologias é o uso de vocabulários padronizados e largamente aceitos para tornar precisa a semântica. Né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, recursos, né? Recursos podem ser recursos nativos digitais, né? Como um artigo científico em PDF, um arquivo MP3 com a Quinta Sinfonia, um vídeo lá do Hamlet de Mel Gibson. Né? Então, esses são os típicos recursos com os quais a gente já trabalhava. São recursos identificados, recursos nativos digitais, identificados de forma persistente através de IRIs. Né? Ou podem ser recursos físicos. Como eu, por exemplo, eu não sou digital, sou físico. Mas eu posso ser representado digitalmente através do meu LaTeX, por exemplo. Ou o Corcovado, lá no Rio de Janeiro, pode ser representado através de uma página lá, de alguém que seja o curador do Corcovado, vai representá-lo através de uma página. Ou, né, a Pedra da Roseta, lá no British Museum, né, tem uma representação digital. Mais ainda, essa representação digital é feita por quem? Por quem é o curador nato da Pedra da Roseta? É o British Museum. Então, o British Museum cria uma representação digital da Pedra da Roseta e atribui essa representação digital uma IRI, um identificador persistente. Então, é isso que é chamado web das coisas. Né? Coisas, uma representação digital identificada de formas persistentes através de IRIs. Então, o RDF, né? Como é que ele funciona? O RDF é uma linguagem baseada no XML, uma linguagem de marcação, só que ele tem uma sintaxe específica. Essa sintaxe é que o recurso descrito é o sujeito, eu tenho predicados, que são as suas propriedades, e objetos dessas propriedades. Então, eu tenho um recurso, várias propriedades e vários objetos dessas propriedades. Por exemplo, eu digo, a página www.designissues linked data HTML é o sujeito, tem como autor Tim Berners-Lee. Então, o endereço da página é o sujeito, autor é o predicado e Tim Berners-Lee é o objeto dessa afirmação. Né? Então, o RDF é todo construído dessa maneira, através de afirmações. Aqui a gente está vendo, na parte de cima, o RDF codificado em XML, então ele usa a linguagem XML para fazer a marcação, mas esse XML tem uma sintaxe especial, onde está bem marcado, né? Então, um sujeito, um predicado e um objeto é chamado tripla. Né? E no RDF XML, no RDF de um modo geral, está bem assinalado no about quem é o sujeito, né? Quem é o predicado, criador, e quem é eu estou usando o criador do Dublin Core, e quem é o objeto da tripla. Né? Então, o RDF XML, né,
E assim, o Dublin Core está querendo dizer que eu estou usando como predicado criador, que é o criador descrito no vocabulário Dublin Core. Eu coloco o IRI, o identificador do vocabulário Dublin Core, para indicar que o criador que eu estou me referindo é o criador conforme especificado no vocabulário Dublin Core. O que é o criador no Dublin Core? É o autor, não é isso? Não é o criador de gado. Esse é outro tipo de criador. Né? Então, ao referenciar o vocabulário, os predicados e até os objetos através de IRIs, e referenciar esses objetos e predicados a vocabulários específicos, eu estou dizendo para um programa que leia isso, que ele deve interpretar criador como criador descrito no Dublin Core. Tá? Então, estou me referindo ao, não é qualquer criador, criador do Dublin Core. Eu tenho outra anotação para o RDF, que é a anotação em triplas. Então, mesmo documento que tinha antes, eu tenho se desdobra em 3 triplas, né? Que eu tenho três afirmações. Que esse documento, essa página aqui, tem um tipo documento, que ela tem um criador, que é Tim Berners-Lee, que ela tem uma data, que é 2006. Então, o mesmo sujeito, diferentes predicados, diferentes objetos, a representação em triplas. Né? E eu tenho outro tipo de representação, que é chamado representação de Turtle, TSRDF Triple Language, que é uma representação textual, da forma como vocês estão vendo aqui abaixo. Essas 3 representações, XML, RDF XML, triplas e Turtle, são equivalentes, tá? Dependendo do sistema, são usadas ou não. A questão dos identificadores persistentes, o erro 404. Por que ele acontece? Então, vejam só, eu tenho uma página aqui, eu quero acessar a notícia. Caixa volta a financiar imóveis, 70% de imóveis usados. Então, esse recurso, quando eu encontro ele aqui, né, eu constato que esse recurso, na verdade, ele está dentro de um servidor, dentro da seção economia, uol.com.br, dentro da seção notícias, dentro da subseção ou subpasta redação do servidor, da data do dia, que eu tenho diversos artigos nesse dia, e lá dentro eu tenho uma página, um artigo, uma página HTML chamada Caixa anuncia crédito para compra de imóveis.htm. Tá? Se o administrador desse site trocar alguma coisa, trocar o nome do arquivo, trocar o nome de uma página, trocar a hierarquia dessa página, essa página não é mais encontrada, esse URL não é mais encontrado. Então, é por isso que o URL é falho, porque ele, de alguma maneira, é um endereço. Né? Ele também, aqui a gente tem um exemplo de um URL que não é um endereço, mas é um URL ao qual estão informadas, é visível, é revelado, todo um conjunto de tecnologias ou de parâmetros que são passados para o sistema de catálogos para executarem essa consulta que está sendo, para acessar esse registro que está sendo mostrado aqui. E essa tecnologia, os scripts, os parâmetros que são passados, tudo isso pode mudar. Tudo isso pode se tornar obsoleto e amanhã não ser mais assim, e esse URL que alguém guardou em algum lugar não vai mais funcionar. Né? Então, os URLs são frágeis, de uma maneira geral. Mas eles são os que são usados. A maioria das instituições de cultura, aqui a gente tem iconografia da Casa Rui, usa o URL. Então, os URLs como identificadores persistentes são falhos, ou porque eles são endereços de uma página, ou porque eles acionam o programa e passam parâmetros para esses programas, e esses programas... 1 minuto? Então, vou encerrar agora. Vamos ver o que eu falo. Só para algumas coisas importantes. Várias bibliotecas do mundo, como a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, já criaram seus identificadores persistentes, né? E esses identificadores não são da imagem digital, são identificadores, o que é publicado na internet? A ficha da biblioteca, a ficha do catálogo.
O catálogo pode ser, com esse endereço aqui, ele pode ser conectado como qualquer página que nós usamos hoje, guardamos no bookmark, guardamos no favorito. Ele passa a ter uma identidade, a poder ser publicado diretamente na web. Tá? Então, vamos. Na verdade, eu me entusiasmei muito aqui, mas vamos tentar cumprir isso. Aqui é uma questão interessante, os parâmetros de abertura dos dados, a pontuação dos dados, para os dados serem totalmente abertos, os critérios de qualidade, as 5 estrelas, né? Como é que os dados são abertos, e os mecanismos que os exemplos que a gente está desenvolvendo para interligar esses dados. Então, na verdade, eu queria frisar só uma questão para encerrar, é que uma questão importante. Essas tecnologias, elas não invalidam todos os catálogos que estão hoje. Que, na verdade, o que acontece, como mostra essa transparência, é que esses dados, eles são convertidos, extraídos do catálogo. Você não vai passar a ter um software de dados abertos interligados. Você vai extrair os dados do seu catálogo, vai continuar do mesmo jeito e publicá-los como dados abertos interligados. Publicá-los de outra maneira. O catálogo continua da mesma maneira, né? Então, vou ficar por aqui para não ultrapassar. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, professor Marcondes. Vamos para as perguntas. Nicolas, vê lá se ligou. Agora foi. Boa tarde, professor. A minha dúvida em relação... Você falou do projeto da rede de museus do Rio de Janeiro. Eu participei aqui em São Paulo de um projeto bem parecido, também da Secretaria de Estado da Cultura, de interligação de acervo dos museus do Estado de São Paulo. Minha dúvida é em relação a como esse sistema ele trabalha com esses vocabulários controlados, porque no Google, quando você joga algum nome errado de algum autor, ele faz essa busca e traz para você o autor certo. Mas nessa rede de museus, esses museus eles têm que fazer um trabalho no acervo deles para fazer um vocabulário controlado para a identificação, para o sistema identificar isso. Por exemplo, se um museu coloca uma obra do Di Cavalcanti como Di Cavalcanti, o outro coloca Emiliano Di Cavalcanti, o sistema ele consegue reconhecer isso ou precisa ser feito um trabalho também por trás disso? Não, a Rede de Museus do Estado do Rio é um catálogo com as tecnologias convencionais. Então, como tal, se valeu do aspecto que poucos museus tinham sobreposição de acervo. Tinha obras do Di Cavalcanti num museu ou no outro. Tinha regras para entrar com autores, tinha uma tabela de controle de autores. Os autores, então, quem queria criar um autor tinha que primeiro solicitar ao sistema a criação da autoridade, né? E esse sistema ele se regia por um chamado Tesauro de Acervos Museológicos, de Helena Ferrez, que antes de tudo, antes de ser um tesauro, é uma grande tabela de classificação, porque ele só tem uma faceta, que é a faceta objeto, o que é o objeto. Então, na verdade, eram essas metodologias que eram utilizadas.
cada objeto museológico era identificado com o objeto no Tesauros da Helena Ferrez, os autores eram entrados de forma padronizada e a terminologia de descrição era livre, palavras-chave, o sistema recuperava em todos os campos e era como se fosse um Google. Era uma tecnologia pouco inovadora nesse aspecto, que era uma base de dados, simplesmente uma base de dados comum, que todos os museus compartilhavam. Então, um museu que não tinha site, que não tinha banco de dados, bastava um computador, ele alimentava seu acervo lá, as imagens, e isso era visto no mundo, enfim, no mundo inteiro, na web. Né? Professor, aqui. Na sua concepção, como arquivos, museus e bibliotecas poderiam atuar de uma forma interligada na web? Uma pergunta muito difícil, muito genérica, né? É difícil essa resposta. É difícil a resposta pela generalidade da sua pergunta. Se eu conseguisse falar num caso por meio de catálogos mesmo, por meio de catálogos. Nesse caso que eu falei, de catálogos? Sim. Aí também vou dar uma resposta genérica, né? Você encontra, melhor eu falar dos obstáculos, você encontra metodologias de descrição muitíssimo distintas. Se você for pensar a Nobrad com o MARC, como as categorias do ICOM para descrever museus, é tudo muito difícil. É tudo muito diferente. Né? A interoperabilidade que foi conseguida anteriormente com o MARC, por exemplo, com o Dublin Core, é uma interoperabilidade, num certo sentido, bastante fácil, porque os acervos são muito homogêneos, as bibliotecas são muito homogêneas, né? E elas todas podem ser descritas com MARC. Agora, pensa em descrever um museu com MARC, ou descrever um arquivo com MARC. Então, a questão da interoperabilidade esbarra com essas dificuldades de cultura, de tratamento, etc. Uma das formas que foi conseguida na Biblioteca Europeana foi usar o Dublin Core como mínimo múltiplo comum aí dos 3 tipos de acervos. Isso propiciou, de uma certa maneira, que esses acervos se tornassem interoperáveis, novamente homogeneizando os acervos através do Dublin Core, no caso do Europeana Semantic Elements, que é derivado do Dublin Core, mas isso foi feito às custas de uma simplificação. Né? Concordo. Então, cada decisão, não é como os alunos lá, meus alunos pensam, qual é o melhor software de automação de biblioteca? Cada decisão de tecnologia não tem uma decisão óbvia, boa, e uma decisão péssima. Elas são escolhas. Então, você escolhe uma coisa em detrimento de outra coisa. Uma forma seria essa aí, né, unificar através de um formato comum como o Dublin Core. Você acha tem essas tecnologias que são bastante promissoras. Né? O MARC não seria capaz de fazer essa interligação? O MARC? Eu acho que não. Porque, na minha assim, modesta opinião, sou bibliotecário charlatão, né? Acho que não. O MARC foi feito para bibliotecas. Arquivos têm fundos, museus têm outras características muito específicas. Entendo. Não seria uma boa solução, não faria isso. Se eu estivesse assim, decidindo, eu não faria isso. É que tem alguns, permita-me estender um pouco mais, tem alguns, como eu posso dizer, empresas que desenvolvem software em MARC, que fizeram módulos em MARC, arquivo, museu e biblioteca. E, claro que não chegou na descrição arquivística, né, como o senhor falou, de fundos, séries, enfim, todo o know-how arquivístico. Mas chegou a alguns denominadores comuns do MARC. Por exemplo, como a gente estava vendo aqui agora há pouco, alguns campos comuns que possibilitam o entendimento. Claro que não seria o ideal para essas áreas, talvez,
por se tratar de um formato desenvolvido especificamente para bibliotecas, mas que traz alguns campos, vamos dizer assim, que permite colocar informação dentro dele, né? Por exemplo, autor, título, autor-entidade, campos para, inclusive para, como eu posso dizer, para conservação e mais, assim, para, como eu posso dizer, itens relacionados, vamos assim dizer, que permite relacionar determinado item, porque o livro também é um objeto, ou objetos, determinado objeto, com outros objetos, né? Então, existe algumas propostas nesse sentido de, no MARC, criar-se módulos. Não é o ideal para as outras áreas, como o senhor, no início da sua fala, disse que é muito difícil, até mesmo dentro de uma biblioteca, um setor conversar com o outro, quanto mais dentro de uma área conversar com a outra. Nisso a gente tem participado de alguns congressos do Integrar, a gente vê a dificuldade. Mas existe uma proposta nesse sentido, de usar o MARC para descrever objeto de arquivo e de museu. Ok. Desculpa me estender. Eu só queria comentar mais em relação a isso. Veja só, eu não acho essa proposta ruim a priori, porque nós estamos discutindo generalidades, né? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos na rede de museus do Estado do Rio, nós usamos um banco de dados comum, que eu não acho a solução ideal de interoperabilidade, mas era a solução possível. Então, o que eu acho incorreto é os profissionais de informação optarem por essa solução desconhecendo as idiosincrasias dela. Isso que eu acho errado. Mas uma solução pode ser a solução possível, pode ser a solução razoável, pode ser a solução economicamente viável, e aí, a gente estando consciente, tudo é válido, eu acho. Então, é ótimo, é melhor fazer assim, sem dúvida. Eu queria fazer um comentário. Nós estudamos, ao longo desse nosso evento, a gente trabalhou muito a questão da preservação digital, né? Mas com relação eu acho, linked data, web semântica, né? Eu acho que realmente isso é bastante preocupante, o nosso estado de desenvolvimento aqui no nosso país, né? Quer dizer, quando a gente entra nos sites do exterior, Biblioteca Britânica, Biblioteca Francesa, Biblíssima, a gente entra na Universidade de Cornell, ela não tem um repositório institucional. Todos os recursos da universidade estão descritos usando linked data, né? Então, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa, né, que já é uma realidade em muitas instituições. Então, eu acho que nós temos que desenvolver muito incentivo e trabalhar nesse sentido, porque a realidade já está mostrando, né, museus estão nesse ambiente. Nós temos que correr bastante atrás aí desse novo mundo aí, e que facilita a preservação digital, né? Afinal, triplas é muito mais fácil de se preservar do que qualquer outra coisa, né? Era só uma observação. Professor, primeiro, a sua palestra foi muito boa, e a minha pergunta está relacionada à pergunta do colega ali. O RDA seria, então, uma forma de fazer essa relação? O RDA? Isso, utilizando o RDA em vez do MARC. Não, veja só. Eu acho que são coisas diferentes. O MARC é um formato de registro, um formato de codificação de dados. Você descreve uma obra e você grava ela no arquivo MARC. O RDA é um conjunto de regras para construir essas descrições. O RDA é o substituto do Código Anglo-Americano. Então, o RDA vai dizer, dado um campo MARC, como é que eu devo preencher esse campo MARC. Eles são coisas distintas, né?
Então, é claro que o RDA foi construído, enquanto que o Código Anglo-Americano, Código de Catalogação Anglo-Americano, foi construído tendo em vista o documento, o RDA foi construído, ele é baseado no modelo conceitual FRBR, né, que é outro tópico assim, bastante interessante, mas, enfim, eu vou pressupor que todos vocês já têm uma noção disso. O RDA foi construído tendo em vista os dados ligados, tendo em vista fomentar as interligações. Então, você descreve tendo em vista a possibilidade de você implementar ele não em MARC exatamente, ou em MARC 21, mas em linked data, em dados abertos interligados. Aliás, o novo formato, o novo modelo conceitual e formato que a Biblioteca do Congresso espera substituir o MARC é o BibFrame, que é todo em dados abertos interligados. É a última parte que eu ia falar da minha apresentação, mas não deu tempo, né? Então, o RDA, ele é pensado para valorizar, para fomentar as possíveis interligações existentes nos dados bibliográficos, por exemplo, né? Não sei se eu respondi a tua questão. Respondeu sim. O MARC é uma coisa, o RDA é outra coisa. O RDA é o manual para fazer o MARC, vamos dizer assim. Professor, você tinha dito numa apresentação dos slides aí, inclusive estava colocando como exemplo o próprio catálogo da Biblioteca Nacional e desceu a letrinha vermelhinha dizendo que o catálogo não inclui links. Eu discordo, porque o catálogo... Ele pode incluir links. Ele pode, exato. Links. Alguns, que no caso do exemplo que você mostrou, que é o Sofia, o software, que a Biblioteca Nacional usa, a Unicamp também usa, nós colocamos links para fazer os objetos, os e-books, acesso ao livro de acesso aberto. Você pode fazer links, você pode fazer links dentro do próprio catálogo, você pode até fazer links para fora do catálogo, tá? Mas é difícil você fazer um link para dentro do catálogo, para o registro do catálogo. Isso é problemático, tá? Porque o registro do catálogo não tem endereço permanente, é o endereço gerado pelo software de catálogo. Mas quando você coloca um link para um periódico com DOI, ele fica permanente. Mas eu estou dizendo um link de fora para dentro. É o link contrário. O link de dentro é mais fácil, eu reconheço. Mas o link de fora para dentro é mais problemático, né? Por causa disso. Ele não é o registro do catálogo, o registro no catálogo, ele não está publicado na web. Você não pode guardar ele no bookmark para sempre. Esse URL é muito frágil. Primeiro, porque ele tem um monte de parâmetros, né? E segundo, porque a forma do identificador é uma forma de endereço, não é identificador permanente. Amanhã, se você muda a sua tecnologia, esse mesmo registro vai ser mostrado na web com outro URL. E aí quem guardou o URL antigo não tem mais esse URL. É essa questão que eu quero frisar. Hora nenhuma, como eu falei no início, eu acho que uma tecnologia é melhor que a outra. Eu não vim aqui propagandear não é isso, né? Eu estou aqui, eu quero assim, que as bibliotecas, museus e arquivos vão longe, é isso que eu quero, né? Então, estou mostrando uma questão somente, né? E acho que cada decisão é uma decisão que tem que ser tomada com consciência, né? O pior é você tomar uma decisão que você desconhece, você toma uma decisão ingenuamente. Essa que é a questão. Oi, boa tarde. Meu nome é Sara, trabalho na biblioteca da ECA. Professor, no seu último slide, tinha em destaque ali um quadradinho que falava de programas de conversão. O que exatamente são esses programas de conversão? Seria um programa que lesse um registro MARC do catálogo e convertesse ele em RDF. Esses programas, tem um monte de programas aí, então, é o que eu falei, você não torna obsoleto o seu catálogo, simplesmente de tempos em tempos, você extrai os dados dele e
publica ele como RDF. Ah, tá, porque no primeiro momento eu estava achando até que essas marcações, a gente que teria que fazer, que não existisse nada automático. Não, você pode fazer grande parte dessa extração automaticamente. Tem programas que fazem isso, porque é mais ou menos trivial você fazer uma extração, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem o identificador do registro, por exemplo, como a Biblioteca do Congresso tem, cada registro já tem um IRI, um permalink, um identificador permanente. Esse IRI vai ser o about da declaração RDF. Aí você vai tratar um campo 100, marque 100, né? Autor, pessoa física. Então, o predicado é criador, por exemplo, se você usar o vocabulário Dublin Core, e o valor do predicado é o conteúdo do campo 100, Machado de Assis, né, por exemplo. Então, é trivial, essa conversão é trivial, você pode fazer ela automaticamente. Agora, um curador pode pegar esses dados convertidos em RDF, valorizar ele, criar outros links, criar link para a Wikipédia, criar link para um acervo arquivístico, para uma enciclopédia, para a casa de Machado de Assis, enfim, ele pode, ao publicar o conteúdo do catálogo como dados abertos interligados, o curador da instituição, ele é acompanhado por outros curadores que podem chegar e amanhã eu vou fazer um encontro literário, um curso especial sobre Machado de Assis, na minha universidade. Eu vou fazer um link para o catálogo da biblioteca, onde está lá o Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu que não sou curador desse acervo. Então, o acervo fica exposto na web e ele pode ser enriquecido por terceiros. Essa que é a grande vantagem, né? Não deu para falar, espero que uma outra oportunidade a gente possa discutir mais, enfim. Quando você falou sobre aquele exemplo, eu imagino que seja um texto livre. Que estuda na universidade, aí seria uma marcação não automática também. Não entendi. Aquele exemplo que era o nome de uma pessoa que estuda na universidade X. Esse exemplo que eu falei agora? Isso. Sim. Eu sou um professor, eu sou um especialista em Machado de Assis. Aí eu vou fazer um seminário sobre Machado de Assis. Eu coloco uma página na web e eu não sou o criador do acervo, eu posso fazer um link do meu seminário, da página do meu seminário, para o registro do catálogo da biblioteca que o curador publicou como dados abertos interligados. Então, não é só o curador que faz links, não é só o curador que publica. Terceiros podem publicar, e vocês sabem muito bem que o Google valoriza os registros quando existem links para eles. Então, uma agência de turismo, um seminário, vamos visitar lá, fazer a visita lá no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, onde é a casa de Machado de Assis. Então, a agência de turismo pode fazer um link. Então, os registros, estando expostos na web, eles podem ser enriquecidos por terceiros. É essa que é a ideia dos dados abertos e interligados, né? Posso só mais uma questão rapidinho? Então, assim, pensando até no que a colega ali da mesa falou, então eu tenho que fazer uma distinção muito grande. São vários tipos de metadados. Eu tenho os metadados que são os descritivos, e no caso o mark, enfim, essas coisas, uma coisa é eu usar simplesmente fazer uma descrição, e eu tenho os semânticos, né? Ou não é bem, não é mais ou menos. Não é isso. Você escolhe no teu programa de conversão quais os metadados que você vai colocar. Por exemplo, os exemplos que eu dei, eu descrevi o Dom Casmurro de Machado de Assis usando o Dublin Core. Nem todos os elementos do Dublin Core, só alguns. Isso você escolhe, o curador escolhe o que ele vai colocar na web, em que formato. Como o Dublin Core é um formato largamente utilizado, ele é um formato específico para dados abertos interligados. O que significa ele ser específico para dados abertos interligados? Cada elemento dele tem um URI. Você vai ver Creator, o que é? Tem um URI para Creator, um URL, vamos dizer assim, um link para Creator. E aí um programa pode saber, se ele quiser entender a semântica o que é Creator, ele vai lá, segue esse link, vai lá tem a descrição. Um programador, que é quem vai dar a semântica do programa, pode saber qual é exatamente a semântica, o que eu estou me referindo quando eu estou chamando Machado de Assis de Dublin Core Creator, né?
Então, essa semântica está acessível e pública lá no site da Dublin Core Initiative. Né? Mas eu não preciso seguir o Mark, eu sigo o que eu quiser. Tá bom. Para dar prosseguimento às atividades do evento, eu vou ter que estar encerrando as perguntas agora, mas o professor Marcondes ainda está aqui disponível. Quem tiver tirar alguma dúvida com ele aqui, pode vir. Tá? Eu agradeço muito a presença do professor Marcondes. Foi um erro de cálculo. Foi uma honra recebê-lo. Eu acho que todos aqui conhecem, em algum momento, leu o que o professor escreveu, então, para mim, foi realmente uma honra recebê-lo aqui e tê-lo aqui pessoalmente. A gente vai estar... Isso. E todas as apresentações vão estar disponíveis, né? A gente tem o blog da BBM, a gente vai estar fazendo todo um overview de todo o evento, e também a gente está... todos os palestrantes ficaram bastante empolgados com o evento. A gente vai levar tudo que foi discutido aqui adiante. Então, a gente vai estar entrando em contato com todos os palestrantes e que desse evento assim surja ideias e cooperações e colaborações, né, para que todas as instituições aqui presentes, né, representadas por seus funcionários, servidores, né, assim, que a gente consiga trocar ideias e trabalhar em conjunto, ok?